Então, qual é que é o trabalho que se pode desenvolver com uma criança autista? Bem, o mais importante de tudo é saber fazer um bom diagnóstico que eu considero que ainda há muita dificuldade. Pois há um espectro, cada um pode estar numa parte, num segmento do autismo. Ou leve, ou moderado, ou grave. O mais difícil talvez seja até ao grau leve, porque é uma criança que até adquire verbalização, fala, comunica, mas a forma peculiar também como comunica e interage denota-se, não é? O padrão que apresenta denota-se que está dentro também do quadro, nomeadamente indicadores comportamentais, a forma como foca também o olhar, como se relaciona, como tem também algumas opções, alguns toquezinhos, como nós dizemos, como inicia, mantém e termina uma conversa. São assim, pessoas muito especiais, realmente. E a intervenção tem a ver com as áreas que apresentam, tendo em conta as áreas mais frágeis, nós vamos potenciar as áreas que, tendo em conta o que está preservado, potenciar aquela criança a desenvolver habilidades que não estão presentes. Como é que fazemos? Através, a nível de uma abordagem psicológica ou cognitiva comportamental, se for um autismo leve e que tenha entendimento dos conceitos, porque estas crianças e jovens são literais no entendimento. Por exemplo... Não percebe a ironia, nem sarcasmo, nada disso. Exatamente, não tem aquela subjetividade, nem aquela... Por isso eu falei do elefante azul ou de outra coisa qualquer que possamos abordar, ou mesmo fazer aquele gesto de olhar ao relógio como se estivesse atrasado, ou uma expressão que nunca foi trabalhada com a criança a nível das emoções. Eles não têm presente a leitura das emoções, portanto não sabem por si sós dar um rosto à emoção. Então nós temos que trabalhar desde a idade as emoções, não é? E depois de saberem as emoções básicas, a raiva, a alegria, a tristeza, o medo, o nojo, nós vamos avançando para as abordagens cognitivo-comportamentais, que é perceber qual é o pensamento ou crença que leva àquele comportamento e que emoção está associada. E uma pessoa autista pode e depois chegar... comportamental também, desculpe só para não... Comportamental, se for caso moderado ou mais severo, mais diretivo, nós chamamos muitas vezes o amor duro. Não é? Que não tem nada de castigos, nada disso, tem a ver com uma diretividade que é necessária para que eles entendam a mensagem daquilo que queremos, porque senão, se nós dizemos, por favor, assim, sem alterar o tom de voz, também é muito importante sermos expressivos e acentuarmos aquilo que queremos, porque senão eles não conseguem retirar o essencial de uma mensagem. Por isso, a dificuldade que têm em interpretar, em entender textos ou aquilo que queremos. Se eu disser, por favor, entre e sente-se nessa cadeira, se eu não fizer o gesto também junto, eles vão entrar, sim, possivelmente, se eles sabem o que é entrar, e vão ficar um pouco perdidos, se não muito, numa situação que para nós é básica. Então, muitas vezes temos de tirar o que está supérfluo numa fase inicial, que é o por favor, ou obrigada, ou então dizemos sente-se, levante-se, ou senta-te, levanta-te, traz esse copo, porque se tiver 2 copos aqui, dá-me um copo de água, ele fica parado sem saber, não tem a tomada de decisão. Portanto, nós sabemos que eles têm as funções executivas comprometidas, que é a tomada de decisão, tudo o que é a flexibilidade cognitiva, a autorregulação, controle inibitório. Não é? Por isso não conseguem também gerir as frustrações. Por isso é trabalhar todas estas questões, para que depois eles consigam capacitar-se também a ter mais habilidades para o dia-a-dia, porque o que queremos com estas pessoas é que eles sejam funcionais, felizes e funcionais, consigam levar o seu dia-a-dia. São pessoas saudáveis como qualquer outra. E é possível. Claro que é possível. Quanto mais precoce a identificação destas características, não é? Mais dá para trabalhar. Exatamente. E por isso precisamos sensibilizar profissionais e pais,
porque a grande dificuldade é quando os pais não têm noção que pode ser captado, ou o que é. Ou não querem. E acham não que querem, a maior proteção é não dizer nada. Ocultar. Porque ainda há muito preconceito. São crenças distorcidas porque acham que é uma coisa horrível, que realmente é muito difícil trabalhar e lidar, mas eu que vos digo, e aqui quero passar também isso aos pais, que é possível realmente trabalhar em conjunto, não precisam passar por isto sozinhos. Há profissionais especializados, habilitados para ajudar as famílias e as crianças, aos jovens, para que eles se sintam mais adaptados, socialmente mais integrados e terem a sua profissão, fazerem a vida deles dentro daquilo que é possível, tendo em conta o quadro em questão. Atenção, é preciso gerenciar as expectativas, não é? Tanto dos pais como até do próprio profissional. Eu tive de fazer isso muito tempo também, enquanto mais jovem. Ainda hoje sou muito sonhadora e penso que muitas vezes queremos mudar o mundo e queremos mudar, queremos alterar tudo e temos que pôr os pés bem assentes na terra e perceber qual é o potencial de aprendizagem daquela criança, ao jovem, de que estimulação pode usufruir. Quando nós queremos trabalhar com a família e perceber quais são as barreiras e facilitadores dentro daquela família, porque a mãe pode ser uma barreira pela ansiedade dela. Muitas vezes em consulta dizem-me assim, mas eu queria falar consigo primeiro. Mas ele vai estar junto. Eu disse, sim, pode trazê-lo, claro, traga ou não. Fica quieto, não mexas. Ele é assim, peço desculpa, mesmo que desorganize um consultório todo ou uma sala dela toda. É mesmo assim. Eu tento tranquilizar os pais e deixar estar. Ao mesmo tempo, gerir as minhas próprias emoções e até dos meus colegas, prepará-los para isso. Porque a maior barreira para estas crianças, para o seu desenvolvimento, somos nós mesmos. Porque os medos são nossos. Eles não têm noção do medo. Se nunca lhes foi ensinado da forma correta o que é o medo, portanto, são crianças que são alvo fácil ao bullying, às mais diversas situações, porque eles não percebem quando estão a ser alvo de gozo, passa a expressão, de brincadeira dos outros colegas, quando eles não percebem o que é que os outros querem que eles façam, então São alvo fácil. São um alvo muito fácil. E uma coisa também muito importante é dizer aos pais que muitas vezes eles têm a fala, ou eu digo muito, a verbalização dentro deles, mas se não perceberem porque é que têm que comunicar verbalmente, eles não comunicam. Tem de ser tudo explicado a eles, é isso. E não podemos, no início, somos facilitadores, eu digo, não é? Eu faço junto, eu dou autonomia e confiança para que eles façam. Porque se repararem, se conviverem com estas crianças, eu tenho algumas que começaram há pouco tempo e que passam por mim, e que se mantêm, uns mantêm-se, outros não, e que nos utilizam como meio para atingir um fim. E quando nós percebemos que aquela criança já internalizou a funcionalidade, por exemplo, de um copo, ou percebeu o conceito do que é uma fruta, comida, ou uma caneta, ou Isso na fase mais grave, no espectro mais grave, ou em todos? Em todas as fases, nós tendo em conta, mais uma vez, aquilo que eles sabem, a priori, dependendo da idade, se vêm pequeninos, não é? E podem vir, mesmo que seja leve, eles podem não ter, têm sempre uma resistência, são mais opositores, e se nós não os convencermos de que aquilo é importante, não fazem. E então são capazes mesmo de dizer que somos chatas, que não gostam, são até duros, duros para nós, na nossa leitura, mas eles são muito diretos, verdadeiros, portanto não estão cá com histórias para dizer não gostava muito de fazer, quero fazer outra coisa. Não, eles dizem, não quero fazer isso, não gosto, quando é o leve, isto é muito chato, você é chata. São bem diretos. São bem diretos, bem diretos. E pronto, isso são os mais leves, portanto nada é assim, é muito relativo dizer o que é mais difícil trabalhar. Para mim, estes casos são mais difíceis do que outros casos, até que é uma intervenção mais comportamental para desconstruir ou então eliminar mesmo um comportamento indesejado, não é? Mostrando o comportamento adequado
com a imagem, é sempre com uma imagem, verbalizando, mesmo que eles não verbalizem, nós temos sempre, ou devemos sempre verbalizar a palavra escrita e oral e a imagem para que eles entendam o que é ajustado, o que é que se quer que eles façam, não é? E quando está internalizado um conceito ou nós notamos que a aprendizagem está lá, então nós vamos retirando as gratificações ou dando mais tempo para gratificar, porque eles já sabem, então temos que continuar a complexificar e a promover novas situações, senão eles não falam nunca, pegam-nos, levam-nos, não precisam falar porque eles já sabem quais as estratégias também que podem fazer, conseguem os resultados, não é? E o que é importante é saber isso e dizer também aos pais, isto para todas as crianças em geral, mas com estas em particular, que muitas vezes gratificamos de forma secundária os nossos filhos, e estes, como disse em particular, cedendo às birras, cedendo às situações que, como eles têm pouca capacidade de gerenciar a frustração, então eles gritam, jogam-se ao chão, ou derrubam uma mesa, uma cadeira, e nós paramos logo tudo, porque as nossas emoções, não é? Nós não trabalhamos as nossas próprias emoções, ficamos em pânico, quase ficamos, ai meu Deus, deixa estar assim, e eles reforçam o comportamento desajustado. Aquilo que nós queríamos ver eliminado. Daí o amor duro, ter que ser... Isto é educação, de uma forma geral, mas com estes tem que ser mesmo mais desta forma. Não é? Se nós queremos que ele internalize, compreenda, internalize um conceito, só assim é que se fala em aprendizagem, ele tem que vivenciar, tem que perceber e ser gratificado positivamente quando isso ocorre. Se nós não podemos então misturar situações, não é? Se eu quero que ele pegue no copo e, entretanto, ele derruba esta mesa, eu tenho que ignorar naquele momento o que foi errado, porque eu quero que ele aprenda a pegar no copo. Porque se eu digo assim, olha, derrubaste a mesa, era para pegar no copo, então ele perde-se naquilo que é essencial. Então, as coisas têm que ser quase passinho a passinho para que eles vão criando como que fotografias, quadros. Qual é a intenção disto tudo? Mais uma vez, que eles sejam capazes de generalizar comportamentos. Só aí que conseguem prever situações como nós sabemos quase de uma forma reflexa.